falar bastante hoje sobre a parte de inteligência artificial voltada para comportamento de usuário, como um dos tópicos. Também a questão de utilização de segurança da informação de um ponto de vista mais voltado para o usuário, pensando no usuário como uma vetor principal ali de um ataque ou de uma ameaça. A primeira coisa que eu gostaria de nivelar todo mundo é sobre inteligência artificial. Quando nós falamos de inteligência artificial, principalmente para quem não é da área ou quem está entrando na área, o pessoal lembra de Matrix, lembra de Exterminador do Futuro e lembra de um cenário muito apocalíptico. Então, eu gostaria que você falasse brevemente, na sua opinião, o que é inteligência artificial do ponto de vista de segurança da informação. Inteligência artificial é um nome que as pessoas dão para um monte de técnicas de análise de dados e de resoluções de problemas e aprendizagem de padrões, né? É quando a gente usa a máquina para se aproximar ao que seria o raciocínio de uma pessoa, né? Isso é teoria. Na prática, a gente vê que muitas vezes o que a inteligência artificial faz supera o humano em alguns setores e não chega ao que o humano faz em outros setores, pelo fato de que a máquina aprende de um jeito muito diferente da gente, né? E a gente sempre tem que usar o aprende entre aspas, né? O que a máquina faz é reconhecer e replicar padrões, e parece aprendizado porque muitas vezes são padrões que nem a gente vê, né? E aí, quando a gente fala disso para a segurança, né? A inteligência artificial para a segurança, ela faz muito sentido porque a gente, ao longo dos últimos anos, teve uma escalada em volume de incidentes. E ou a gente colocava a máquina para ajudar a gente a tratar esses incidentes, ou a gente ia morrer louco, né? Não tem gente suficiente de segurança para tratar os incidentes. Molecada das universidades que está assistindo a gente, a área de segurança hoje é uma área que tem mais emprego do que gente que sabe fazer, né? De fato sabe fazer. Então a gente lançou a mão da inteligência artificial para suprir carência de profissionais, para suprir essa necessidade de tratar o volume de incidentes que cada vez crescia mais dentro de organizações cada vez mais digitais e, portanto, dependentes de tecnologia, né? E ela funciona muito bem para alguns casos e não funciona para outros. Como tudo na área de segurança, não existe solução definitiva, não existe bala de prata, não existe o anel que controla todos eles, né? Desculpa, eu sou engenheiro, eu sou nerd, eu assumo, vou citar Tolkien, é isso aí. Então não existe essa solução para todos os problemas. Então, ela é mais uma ferramenta na nossa caixa e a gente, como profissionais de segurança de informação, precisa olhar onde ela se aplica, onde ela não se aplica. Perfeito. E nessa mudança que estamos vivendo, até quebras de paradigmas, como, por exemplo, hoje o home office, não só nossa área, mas N outras áreas também estão adotando esse tipo de trabalho. A inteligência artificial, somente se tratando de segurança da informação, geralmente ela precisa de uma base de conhecimento. Com essa mudança radical do mundo, essa base vai precisar de um tempo para ser construída ou já vale a partir de agora? A gente tem usado muito o termo o novo normal, né? Então, as empresas, todas as pessoas com quem eu conversei nas últimas semanas, elas focaram muito em ativar o que a gente chama de plano de continuidade de negócio. A gente tem o exercício pessimista de pensar: e se meu data center pegar fogo? E se fizerem piquete em volta do meu escritório? E se acabar a luz? E um desses exercícios é: e se tiver que todo mundo ir para casa? Né? São cenários que a gente prevê e até certo ponto a gente prepara a empresa para sobreviver a isso, mas o ativar o plano de continuidade de negócio é um esforço grande. E os nossos colegas todos, nós inclusive, estávamos ativando o plano de continuidade de negócio, né? Então, todo mundo está conseguindo funcionar porque tem um pessoal de TI enorme deixando as coisas de pé, né? Perfeito.
E aí, ativamos o plano e agora a gente precisa, né, o plano de continuidade de negócio ativo, o negócio precisa continuar. Né? Tá, em casa, no telefone, onde quer que a gente consiga, o negócio precisa continuar. E a segurança do negócio precisa continuar, porque os cybercriminosos, né, vão continuar atacando o negócio, mudando formas de ataque, mas vão continuar. Só que o que acontece? Mudou o perímetro. Né? A gente fala muito, né, a analogia da defesa cibernética, ela é a defesa militar. Então a gente pensa num castelo, muro, fosso, arqueiro, beleza, de repente toda a população que eu tenho que proteger está fora do muro. E aí? Exatamente. Né? E a inteligência artificial, ela montou os padrões para detectar os invasores desse castelo, pensando nas pessoas trabalhando normalmente dentro do castelo. No momento que você mudou o perímetro, mudou onde as pessoas trabalham, as ferramentas que elas usam, as redes que se conectam a você, e não só os seus funcionários, mas os seus fornecedores. Né? Os seus fornecedores, os seus clientes também estão em outras redes. Bagunçou os padrões. Então, durante o tempo, tanto a inteligência natural quanto a artificial vão demorar para convergir no novo normal, para entender o que é esse novo normal. Mas a inteligência natural ela é mais rápida para isso. Ela depende de um volume de informação menor. E ela tem o input de qual era o plano de continuidade e o que as pessoas estão fazendo. Então a gente consegue tomar um pouco mais de contexto do que a inteligência artificial, que vai correr atrás e em breve vai convergir e a gente vai ter a inteligência artificial trabalhando no novo normal também. Perfeito. Ainda usando esse contexto, você citou o castelo, né? Pensando no castelo, hoje, nós, como segurança da informação, pensamos na aplicação de política baseada na camada desses castelos. Então, nós aplicamos uma política de segurança baseada na primeira portaria. Tem uma outra política de segurança baseada na entrada específica do castelo, onde dão acesso às informações valiosas. Vamos fazer essa analogia. Quando nós falamos de aplicação de política de segurança e de segurança do ponto de vista de pessoas, o que muda na prática na proteção dessa borda que não existe mais, no caso? A borda continua existindo, mas todos nós somos uma borda. Né? Então, no momento em que eu estou em home office, os dados da empresa estão na minha máquina, que pode ser uma máquina corporativa ou não. A gente precisa lembrar que um monte de empresas não tinham notebook para todo mundo e cada um foi trabalhar no que tinha em casa. Né? E eu preciso encarar que o usuário, onde quer que ele esteja, ele é um perímetro. Ele é alguém que está mexendo com informação corporativa onde quer que ele esteja. E eu começo a ter que tomar outros cuidados. Né? Afinal de contas, a gente não tem como garantir quem está conectado na rede do usuário. Né? Isso é uma pergunta difícil e cá entre nós, a maioria dos usuários não faz um bom trabalho de segurança para a rede de casa. O usuário atualiza a máquina de casa? Não atualiza. Então, o que eu vou permitir e o que eu não vou permitir? Dentro desse cenário, sempre que a gente tem um embate entre negócio e segurança, o negócio ganha. O negócio precisa existir para que a segurança possa existir. Então, a gente não pode ser o tipo de profissional que fala não pode isso, não pode aquilo outro, porque o negócio vai sobreviver. Talvez a gente não. Se a gente for a área do não, vamos chegar à conclusão que segurança estava atrapalhando a vida do negócio e não facilitando. Exatamente. O que a gente tem que ser? A gente tem que ser o como. Então, olha, para você trabalhar com informação confidencial na sua máquina de casa, você vai trabalhar dentro dessa aplicação que eu confio, usando esse tipo de conexão. Você vai trabalhar numa máquina fechada, numa máquina separada, vai abrir uma máquina remota, não sei. Cada empresa tem a sua estratégia. Mas o que precisa é dar para o usuário uma estratégia de trabalho. Se você não der, ele vai criar. E aí que mora o perigo. Quando você deixa a pessoa criar sozinha, ela fatalmente vai expor a um risco não mapeado. E aí, isso pode gerar um problema de segurança grave. Perfeito. No passado, você deve até lembrar, nós tivemos algumas soluções de segurança que tentou fazer essa aplicação de gestão baseada em pessoas. Foi muito antes até da própria inteligência artificial.
Podemos citar, por exemplo, ferramentas de antivírus, lá onde você criava uma política baseada em quem era o usuário, o nome, enfim. O que mudou tecnologicamente que permita você sair de uma borda, que é hoje dentro do castelo, onde são bordas bem definidas em uma quantidade bem menores, para o que até você comentou, das pessoas se tornarem bordas, porque aí o quantitativo e a gestão disso é muito maior. A primeira coisa que a gente precisa levar em conta é que a gente para de ficar tentando controlar o micro, né? Então, coisas do tipo, eu preciso garantir que a minha política de segurança aplique o papel de parede corporativo na máquina, em todas as máquinas. Na realidade que a gente está hoje, isso é absolutamente irrelevante, né? O que é importante, tá? Toda vez que um usuário e um dado se encontram, né, a gente, dentro do conceito que a Forcepoint vê de segurança, a gente chama isso de human point, é o encontro do dado com o usuário. A gente precisa entender esse encontro, em especial se for uma pessoa de alto privilégio com um dado altamente valioso. Esse encontro ele pode ser um encontro produtivo, né? Dado bom, usuário bom, a gente chama de produção. Se o dado for bom e o usuário for ruim, a gente chama isso de vazamento de informação. Alguém que não devia pegou um dado importante. Se a gente estiver falando de um usuário bom com um dado ruim, a gente chama isso de infecção, né? O usuário entrou em contato com um código malicioso, vírus, malware, phishing, o que quer que seja. Né? E claro, o dado malicioso com o usuário malicioso, a gente tenta expurgar isso da nossa rede o máximo possível. Então, toda vez que a gente fala de segurança de informação e jogar isso para fora da rede, a gente tem que se preocupar com aquilo que realmente importa. Usuários e dados. O que esse usuário pode, o que ele normalmente faz, qual é o dado, quem normalmente interage com ele e como. Se eu conseguir manter essas variáveis sob controle, independente de onde o usuário e o dado estejam, eu vou ter certeza de que esse encontro é um encontro produtivo. Perfeito. Basicamente, pelo que eu entendi, você sai do modelo onde você aplica políticas fixas baseadas naquelas bordas, por exemplo, a política de sim ou não, para uma política que vai mais baseada no comportamento do usuário, no uso daquela informação, que pode ser um sim ou não e um talvez, por exemplo. Entende isso como se fosse uma temperatura, tá? Então, à medida que o usuário vai fazendo coisas anormais e coisas que põem informação em risco, eu vou subindo o nível dele de risco, né? Subindo essa temperatura. A partir de um momento em que passou do meu gatilho de risco, aquele gatilho que eu falo a partir daqui, isso não é mais aceitável, eu começo a entrar com medidas restritivas. Mas a gente só entra com medidas restritivas quando o usuário começar a se tornar, ou quando esse encontro começar a se tornar um encontro arriscado. Né? A gente fala do bom e do ruim, mas entre o bom e o ruim existem milhares de tons de cinza. E a gente precisa medir e colocar as políticas conforme o meu nível de aceitação, aversão a risco. Não tem uma fórmula que funciona para todo mundo. Tem empresas que aceitam mais risco, empresas que aceitam menos risco. Assim como a gente faz com aplicação financeira, assim como a gente faz com seguro de carro, cada um tem o seu nível de aceitação de risco. A mesma coisa vale para o ambiente cibernético. Perfeito. E quando nós começamos a controlar as políticas baseadas no comportamento desses usuários, isso teria, na sua opinião, algum impacto com a Lei Geral de Proteção de Dados ou até alguma sinergia de ajudar na contextualização e na operação dessa legislação dentro do ambiente de negócio do cliente? Com certeza. No momento que você pegou a informação pessoal, que é o escopo da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção da Informação, e você falou, esse dado importa, você vai começar a medir a temperatura de acesso, a temperatura de risco desse dado. E você, primeiro, vai ter rastreabilidade, o que é uma condição sine qua non da Lei Geral de Proteção de Dados. Você precisa dizer
o que você fez com esse dado, isso é fundamental. E segundo, você vai ter maneiras de bloquear o acesso quando ele se torna arriscado ou indevido. Então, existe uma sinergia muito grande em você trabalhar políticas individualizadas de proteção de informação, e é claro, para um volume grande de usuários, a gente volta na inteligência artificial, você só consegue individualizar políticas em massa com inteligência artificial, né? E você consegue fazer isso para atender e para reforçar a sua conformidade em normas como a LGPD, e tem outras também, tá? A gente está falando muito de RIPA esses dias, né? A RIPA é uma norma de saúde, mas que tem a ver com a privacidade do seu histórico médico, né? Então você entra em searas do tipo, divulgou que não sei quem teve não sei o que e tratou com não sei o que lá. Existe uma norma que rege se essa informação é privada ou não, quanto ela é privada, quando ela deve ser guardada e por quanto tempo. Perfeito. E vamos pensar aqui agora no contexto público também, né? As empresas privadas, elas têm um pouco mais de flexibilidade na tratativa de informação e até algumas normas que eles precisam seguir que estabelecem algumas regras, né? Que são um pouco diferentes da ordem pública. Você entende que essa forma de gestão e consolidação de informação baseada em pessoas também apoiaria o serviço público na execução de serviços básicos do dia a dia deles, não apenas na segurança da informação? Sem dúvida. Quando você fala da parte pública, você tem um facilitador, que é a questão do objetivo-fim. Então, todo órgão público tem o seu objetivo-fim e os insumos que ele precisa para realizar esse objetivo-fim. E à medida que você se afasta do objetivo-fim, e a gente não pode tratar isso como preto e branco, você tem zona cinza também, à medida que você se afasta desse núcleo que é o seu objetivo-fim, você vai tendo restrições de acesso e uso de informação. Então é a mesma coisa, você, quando está na iniciativa privada, você tem as normas. Quando você está quando você está no serviço público, você tem o objetivo-fim guiando como norte de para que as informações são usadas, e a distância desse objetivo-fim sendo a medida do desvio e, por aí, aplicação a coisas um pouco mais restritivas. Perfeito. É interessante quando nós falamos do contexto dos usuários, que falando com base na ISH, por exemplo, cerca de 24% de todos os incidentes que acontecem de segurança em toda a nossa base de clientes monitorados são referentes ao usuário. Não quer dizer que o usuário seja malicioso. Muitas vezes o usuário pode estar sendo usado para o fim malicioso ou simplesmente está tendo acesso à informação de uma forma não segura. Enfim, tudo acaba entrando de uma forma de incidente para nós, né? E aí, quando nós falamos desse tipo de monitoramento, nós estamos falando de centros de operações de segurança, que até levando para esse mundo de segurança física, por exemplo, saindo um pouco de segurança da informação, é aquele centro onde fica a polícia monitorando as câmeras da cidade, identificando comportamentos anômalos para tomar alguma ação de segurança pública. Um exemplo. Quando nós entramos na área de segurança da informação, é o mesmo cenário, só que olhando para sistemas, pessoas, processos e daí por diante. Criando essa informação, como que essa questão de pessoas e gestão de políticas das pessoas ajudaria num centro de operações de segurança a ter uma resposta mais efetiva e talvez até mais realista daquele incidente? É já muito comum na nossa área a gente falar que toda pessoa é uma vulnerabilidade, né? Eu tenho batido muito na tecla, principalmente nesses dias que a gente tem hoje, que cada pessoa é um sensor. Tá? Então, você me fala 24% dos incidentes vêm de usuário. Nesse momento vai vir mais. Tá? E a gente tem que tomar muito cuidado para ser receptivo a esses incidentes. Não pode ser punitivo. A gente não pode brigar com o usuário porque ele reportou que ele clicou no que ele não devia. Por quê? Porque o que a gente quer é que esse usuário reporte para a gente o mais cedo possível. Quanto mais cedo a gente sabe do problema, maior é a probabilidade dele não virar um incidente grande, dele
ser contido dentro de alguma coisa menor, né? Então, nesse momento em que a gente está fora dos muros do castelo e por isso a gente tem menos camadas de defesa, o que eu digo é cada usuário é um sensor e conte com esse sensor para te ajudar a detectar. Então o usuário ele vai dizer, hoje a minha máquina está esquisita, olha, apareceu uma tela aqui que nunca apareceu na vida, olha, eu cliquei num negócio, a minha tela piscou e não aconteceu, e isso aqui, desde então, a luz do meu HD não desligou. Isso é tudo, são tudo indicadores de que alguma coisa ruim aconteceu. Então, vamos contar com o nosso usuário para essa prevenção. Né? Sim, e com quando certeza. E puxando um pouco essa seara que você falou de centro de operações de segurança, Dirceu, nesse momento de mudança, a gente precisa de contingente de gente, né? São pessoas que conseguem analisar rapidamente os incidentes e triar rapidamente os incidentes no momento de mudança em que a inteligência artificial está um pouco confusa. Então, os centros de operação de segurança precisam estar abastecidos, reforçados, e centros como o de vocês vão estar monitorando um monte de gente e correlacionando para ter essa experiência. Né? Então, nesse momento, expertise técnico é muito importante e a gente precisa contar com esses centros. Perfeito. É até interessante porque um dos pontos que o nosso centro reportou é que teve algumas verticais específicas que tiveram um grande aumento no número de ataques, em especial saúde. Então, no momento que nós estamos aqui falando de Covid, o mundo está em um momento de transição, vamos falar assim, o hacker, o atacante cibernético que é malicioso, que tem essa característica, ele está pensando em como ele ganhar dinheiro. E a crise do Covid é uma oportunidade dele lucrar, né, vamos dizer assim. Então, se você fosse fazer agora alguma sugestão, que provavelmente eu fiz isso em casa, você também deve ter feito, do que não deve ser feito para os usuários, 3 coisas que você falaria assim, pelo amor de Deus, não faça isso. Olha, eu acho que a primeira delas é cuidado com o que você clica. Tá? Maior parte dos incidentes é clique nervoso. A gente fala muito em que o hacker ele se aproveita do nosso medo, seja o nosso medo de perder alguma coisa ou o nosso medo de não ganhar alguma coisa. Para você ter uma ideia de estatísticas em cima disso, de março para cá, dobraram a quantidade de phishings em nome da Organização Mundial de Saúde. De março para cá. A Amazon, em um dia, tirou 1 milhão de anúncios de produtos com promessas mágicas sobre Covid. 1 milhão de anúncios. Então, os hackers eles vão tentar monetizar, né? São os 4 grandes vetores. Né? Então, eu vou tentar monetizar, tirar alguma coisa de você que vale dinheiro. E dado também é dinheiro, tá, gente? Então, no momento que o hacker fez você preencher um cadastro inteiro, ele vai usar isso para criar alguma coisa para monetizar. Dado é dinheiro. Influência, fraude, né? E ganhos financeiros ao redor. Então, esse é o que eles vão buscar. Maior parte do ataque é phishing. Phishing é link falso que chega por e-mail ou por outros sites. Cuidado com os anúncios dinâmicos que aparecem em sites também. Tudo que pareça urgente, clique agora ou você vai perder. Só tem 100 unidades, os primeiros 10. Tudo isso é problema. Clicou, você vai ter problema. Tá? Então esse para mim é o número 1. O número 2... não tenha vergonha de levantar a mão e perguntar. Tá? Pergunte antes de clicar, pergunte antes de fazer. Nós, aqui de segurança, a gente não está aqui para te falar não, a gente não está aqui para falar isso está errado, a gente está aqui para ajudar você a fazer isso do melhor jeito. Então, antes de mandar aquele arquivo por Dropbox, talvez a solução corporativa seja outra. Antes de mandar isso por
não sei, o WhatsApp, talvez eu use outra solução. Então, sempre pergunta qual é a alternativa que eu tenho para fazer isso e que seja mais segura. Né? Perfeito. E acho que a terceira, Dirceu, dentro do possível, separa os mundos. Tá? Então, se você tem uma máquina para trabalhar para a empresa e outra para o pessoal, melhor. Se não mistura navegador. Não vai acessar o seu e-mail pessoal do mesmo navegador que você está ao mesmo tempo que você está acessando sistemas corporativos. Não vai mexer no seu Facebook quando você está na VPN da empresa. Tenta separar os mundos da melhor forma possível. Perfeito. Vem uma pergunta aqui que eu acho interessante e reflete bastante o nosso número, que é do Dan Azevedo. Ele pergunta, não seria importante, então, um movimento dos heads de segurança no Brasil fomentarem mais a conscientização e treinamento dos seus colaboradores? Eu acho. O treinamento ele é o patch de camada 8. É ele que conserta a vulnerabilidade do usuário. A gente treinar, conscientizar. Isso é fundamental. Eu acho que a maioria dos gestores de segurança faz isso. Né? Se faz o suficiente, eu não sei se existe treinamento suficiente. Treinamento sempre pode ter mais. Mas a maioria dos gestores faz, e eu acho que isso também é uma questão do nosso treinamento geral. Assim. Eu acho que todo mundo hoje sabe que tem que trancar a porta antes de sair. Qual é o equivalente a trancar a porta no mundo digital? Então, nós, como pessoas privadas, como pessoas físicas, a gente também precisa ter o básico da ciberdefesa, para também, como pessoas físicas, a gente não cair em problemas. Então, é uma responsabilidade de gestores de segurança? Sim, mas não só. Cada um de nós precisa ser responsável por conhecer, por aprender. Perfeito. Eu acho que uma das coisas que o Covid está trazendo aqui para a nossa área se tornou relevante é que os altos executivos estão olhando cada vez mais com carinho da necessidade de segurança da informação e a sua sinergia com o negócio, porque há 10 anos atrás o pessoal pensava em segurança da informação como aquela área que falava não. E hoje não, hoje é a área que viabiliza o negócio de uma maneira segura, porque hoje o negócio está suscetível aos riscos cibernetics da mesma forma que estava suscetível aos riscos físicos há 200 anos atrás. Mudou muito a forma como o risco e o negócio se correlacionam, né? Dito isso, Faro, eu agradeço muito a sua presença. Muito obrigado, Faro. Dirceu, obrigado.